Olha só, o FPR, pensa na alegria de um professor. Fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade aí de compartilhar um material bacana como esse aí. E eu falo que é um material bacana porque eu fiz com muito carinho, pensando em você que vai fazer o vestibular da UFPR. Então, se você vai fazer o vestibular da UFPR, espera um pouquinho aí que eu vou te apresentar esse material. Isso com certeza absoluta vai te ajudar aí a apavorar com a prova da matemática linda. Se por acaso você não vai fazer o vestibular da UFPR e conhece alguém, já ajuda aí compartilhando, né? Passando aí para os seus contatos, para os seus amigos, para suas amigas, para seu familiar, enfim, para que chegue, né, a essa pessoa aí que vai fazer esse processo seletivo aí, que consiga, né, realizar esse sonho bacana aí que é fazer uma universidade pública. Se você não vai fazer o UFPR, tem precisa estudar alguma coisa aí relacionada à matemática, é muito provável também que eu consiga te ajudar. Tem muita coisa aqui no canal. Tenho questões aí de vestibulares, questões de Enem, tem provas resolvidas, eu tenho questões de concursos militares, concursos públicos, tem desafios, tenho aulas, tem bastante coisa aqui no canal e que pode te ajudar de alguma forma aí, me manda um oizinho, pode ser aqui pelo YouTube, mas às vezes é mais fácil no Instagram do Matemática Linda, que eu vou colocar aqui para você também. Beleza? Acompanhe aqui comigo, então, eu vou te apresentar esse material bacana. Pera lá. Deixa eu te apresentar, então, para você ver por que que eu fico tão feliz. Então, qual que é a ideia? Conversando aí com alguns aluninhos queridos do coração, com esse tempo aí que eu já trabalho, né, com essa preparação aí para a prova da UFPR, eu pensei em direcionar os seus estudos e te ajudar de alguma forma, né, pegando aí essas últimas provas da UFPR. Então, eu fiz uma coletânea de 2016 até 2024 para trazer para você a carinha da banca, né, o que que a banca mais gosta de cobrar, quais são os assuntos mais cobrados, para te dar uma ideia da estrutura. É claro que a gente sempre trabalha com essa carinha da banca aí, né, imaginando que, né, esse padrão vai continuar, vai ser esse padrão que foi estabelecido aí, né, vai nos direcionar aí os nossos estudos e sim, né, a gente consegue dar uma bela de uma filtrada aí para saber o que que os caras mais gostam de cobrar. Então, só para você ver, ó, por exemplo, o que que eu fiz, ó, eu tenho aqui, ó, uma tabela e um gráfico dos assuntos mais cobrados. Eu tenho uma relação de assuntos cobrados por questão. Então, algumas questões você vai ver que a UFPR gosta de cobrar em algumas questões mais de um assunto. Eu também, como a UFPR disponibiliza a prova somente com gabarito lá no site, eu me dei o trabalho de pegar todas as provas, todos os enunciados, tirar os gabaritos e fazer como se fosse aí, né, um simulado para você, você que vai fazer a prova, já fica a primeira dica aí, né, resolver provas anteriores é bacana, e aí você vai ter acesso também a esse material. Então, assim, você vai entender como é que eu vou compartilhar esse material com você, mas primeiro deixa eu mostrar bem para você, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, primeira coisa aqui, ó, os assuntos mais cobrados. Se você der uma olhada aqui, ó, nós temos aí funções, geometria, matemática elementar. Para quem me conhece sabe que eu não gosto de usar o termo matemática básica, porque parece que é fácil, então eu uso matemática elementar, a trigonometria, análise combinatória, a probabilidade, progressões, quando a gente fala de progressões de QPA-PG, né, matrizes determinantes, números complexos, estatística, matemática financeira, polinômios. O que eu preciso que você entenda aqui? Como é que eu faço a leitura da prova para você saber como é que eu direcionei esses estudos aqui? Neste momento que eu estou fazendo essa gravação, então até este momento nós já tivemos até o processo seletivo de 2024. Até então, a banca tinha como costume cobrar o assunto funções como uma certa predominância, e ultimamente está vindo bem equilibrado e até uma certa predominância em geometrias, dois, três últimos anos aí, né? Dois, três, quatro últimos anos aí. Mas assim, para você entender, se a gente pensar bem aí e olhando para essa tabelinha, funções, geometria, claro, né? Saber trabalhar com matemática elementar, trigonometria, análise combinatória, nossa, a gente tem aí boa parte da prova, 7 de 9 questões, vamos pensar assim.
Mas assim, só para você entender, funções, quando eu falo em funções, desde aquele começo, aquela parte introdutória, que a gente trabalha com domínio, contradomínio, imagem, a parte gráfica, funções compostas, funções inversas, a ideia de propriedades, né? Função injetora, subjetora, objetora. Então, toda essa parte mais conceitual, mais teórica, a parte das funções, né? Função afim, função quadrática, função exponencial, função logarítmica, e aqui eu também coloco função modular e função trigonométrica, para você saber aí como é que eu fiz as análises, né? E eu gosto de fazer também, assim, às vezes tem questões que cobra no mesmo assunto funções e geometria, por exemplo, eu coloco funções e geometria. Então, para você não se assustar, por exemplo, se você lá em 2024 ali que tem 16, não foi 16 questões, né? 16 assuntos cobrados em 9 questões, né? Em 2023 é a mesma coisa. Então, só para você entender como é que eu faço a leitura dessa prova. A geometria, eu coloco aqui a geometria plana, a geometria espacial e a geometria analítica. Geometria plana, conhecer desde aquela parte lá de trabalhar com início, né, de ângulos, polígonos, trabalhar com relações métricas, trabalhar com cálculos de áreas, trabalhar com, na geometria espacial também com poliedros, relações métricas, cálculos de áreas e volumes. Na geometria analítica, conhecer bem aquela ideia de ponto, reta e circunferência. Tá? Matemática elementar, aqui é claro, né, saber trabalhar com as operações básicas é de fundamental importância. Saber trabalhar com conversões de unidades de medida, que vai te ajudar na matemática e também em outras áreas do conhecimento. Saber trabalhar com a ideia de razão, proporção, porcentagem, equações, múltiplos e divisores. Conseguir trabalhar também com a ideia de sistema de equações um pouco mais acessíveis, né? Com a parte de equações 2 por 2, por exemplo, já, né, que 3 por 3 não é tão padrão no FPR, mas faz parte, né, da ementa. A trigonometria que eu separo das funções trigonométricas, que é que tem uma certa cobrança, porém aqui a trigonometria de trazendo a parte da trigonometria no triângulo retângulo, né, saber as razões trigonométricas no triângulo retângulo e na trigonométrica. É um costume da UFPR cobrar as razões trigonométricas, a parte de adição de arcos também. Tem aparecido ultimamente arcos duplos, né, que dá um certo temor, porque a gente trabalha pouco, então agora não vai trabalhar pouco mais, né? Você vai conhecer bem isso. A parte de análise combinatória, que tem aparecido aí nos 2, 3 últimos anos aí forte, né? Era um costume da UFPR cobrar probabilidade, e tem vindo análise combinatória, então são assuntos aí que são estudados muito próximos, né? Então fica a dica para você. A parte de progressões, PA e PG, não, isso aí geralmente não vem sozinho, vem associado a algum outro assunto ou alguma outra questão. A parte de matrizes determinantes também geralmente não vem sozinho, vem misturada com alguma outra coisa, algum outro assunto. Números complexos, quando vem sempre, é uma surpresa, mas também vejo que o nível de cobrança aí é bem pequenininho. A estatística apareceu a última vez em 2016, e apareceu uma questão que falava de média, moda e mediana, se eu não estiver enganado, é média, moda e mediana. A matemática financeira, que há algum tempo não aparece, a última vez que apareceu era uma ideia de juros simples mesmo, então com conhecimento de porcentagem você saberia fazer. E polinômios que apareceu aí um pouco mais recentemente, apesar de não ser um assunto muito frequente, né? Deu uma aparecida aí recentemente. Então, se você gosta de tabela, tá aí, ó. Se você gosta de gráfico, também trouxe para você para ter uma ideia. Então, reforçando para você, estudando bem a parte de funções, geometria, dominando bem a matemática elementar, trigonometria e análise combinatória e probabilidade, dando uma pegada ali em matrizes determinantes, que volte e meia aparece também, você tem aí uma boa abordagem para você estudar em prova. Falando nisso, uma boa dica para você também olha só o trabalho que deu, né? Por isso que eu falo assim, eu gosto muito de dizer que esse trabalho é muito bacana, né? Esse material é muito bacana. Eu preguei todas as provas e me dei o trabalho de pegar questão por questão e colocar aqui para você quais são os assuntos cobrados nas questões. Então, por exemplo, no processo seletivo de 2024, você pega lá a prova, ou aqui o meu material, você sabe que na questão 1, por exemplo, apareceu matemática elementar, algo relacionado à equação do primeiro grau. Na questão 2, análise combinatória, o quê? Permutação. Na questão 3, geometria plana, o quê? Relações métricas na circunferência. Na questão 4, opa, mais de um assunto, ó, função composta, função afim, função quadrática.
Na questão 5, trigonometria, relação fundamental da trigonometria e a adição de arcos com arco duplo. Na questão 6, função quadrática, geometria plana para calcular área de triângulo. Na questão 7, geometria plana, relações métricas em polígonos, trigonometria, razões trigonométricas no triângulo retângulo. Na questão 8, funções, função exponencial, funções logaritmo, tinha que saber. Na questão 9, geometria espacial, volume de cone, e também sequências numéricas, progressão geométrica. Então, você vai ver que tem isso em todos os processos letivos de 2024 até 2016. Então, 2023 eu fiz a mesma coisa, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 e 2016. Olha que bacana para te direcionar os estudos. Uma coisa que eu sempre falo que é importante também para estudar é você conseguir fazer associações para chegar no momento da prova, você pensar assim, como é que eu sei que a questão cobra função quadrática, né, por exemplo? E isso é bacana você fazer associando o enunciado ao assunto. Então, olha só o que me dei o trabalho de fazer, que eu acho bacana aqui para você. Ó. Então, você aqui consegue ter uma ideia do assunto, ó, que eu coloquei aqui destacado para você, com a situação problema, com o texto, com a questão da prova. E aí você começa a fazer associações. Então, aqui você consegue fazer leitura nesse processo seletivo de 2004, 2024, por exemplo, dessa questão, e já associar o assunto. Ó. Eu fiz isso para todos, ó, tá vendo? E aí você tem uma carinha de, quando for assim, então eu já desconfio de ser um determinado assunto. Tá entendendo? Isso aqui é uma coisa importante para que você consiga, às vezes, até conseguir, conseguir até evoluir no processo ali de problemas sérios com interpretações, tá? Fiz isso aqui também, ó, 2024, 2023, 2022, 2021, até chegar lá em 2016, tá? E aí uma coisa que eu quero falar com você também, ó, então, ó, isso aqui é muito bacana para você que às vezes, né, tem dificuldade de identificar qual é o assunto que está sendo trabalhado em uma questão, em uma prova, enfim, né, nas questões de uma prova. Aqui já te dá uma ideia, né? Porque às vezes eu escuto esse tipo de coisa, né? Tá tendo dificuldade, tá? Vamos superar isso, né? Então você tem que se submeter, né? Claro, a fazer essas associações aí. E aí daí o que que eu fiz, tá? Eu pensei assim, de tanto me pedirem, eu pensei em fazer um material também sem os gabaritos, que nem tá aqui, ó. E aí eu quero mostrar isso para você também, ó. Então, que fechou em 2016. Só com os enunciados. Então, o processo seletivo aqui de 2024 é só com o enunciado. Então, isso, eu sugiro você pegar esse material aqui, que já vou mostrar para você como é que você vai ter acesso a ele, e brincar como se fosse a prova mesmo, brincar aquela brincadeira séria, né? Então, marcar tempo, né? Ou depende de como é que você está no seu momento de estudo, se você está iniciando, se já está na reta final, né? Na reta final é interessante também marcar o tempo, né? O tempo faz parte aí do saber enfrentar uma prova. E ou se você está no início de estudo, né, para começar a associar o que que você já está bom, o que que você já está bem aí em relação ao assunto, o que que você precisa melhorar. Então, eu fiz aqui também 2024, 2023, até chegar em 2016. E aí você pode estar pensando assim, né, mas Tatarim, poxa vida, e como é que eu vou ter acesso ao gabarito? Coloquei no final, ó, para que isso não interfira na sua nossa análise, né, não te induza ali a marcar alguma alternativa sem fazer a resolução de uma maneira adequada, né? Então, tá chegando aqui já em 2016, ó, e aí você vai verificar que como é que você vai ter acesso ao gabarito. Tá aqui, ó. Beleza? Então, olha só, é muito bacana. Eu, sinceramente, fico muito emocionado de conversar com você sobre esse material aqui. Mas, professor Tatarim, como é que eu vou ter acesso a tudo isso? E tem mais uma surpresinha. Quer ver? Deixa eu mostrar para você. E como é que você vai ter acesso a tudo isso? Então, a primeira coisa que eu quero que você tenha ciência é esse material ou esses materiais totalmente gratuitos, tá? Então, você não vai ter custo algum. O teu investimento é relativamente baixo, né? Por que, né, relativamente? Porque é claro que você vai ter que se dedicar aos estudos, então o tempo aí você vai ter que se dedicar e bastante, mas pensa assim, né? Você já tem um direcionamento, você já consegue economizar no tempo, então é só você focar aí nos estudos em relação à nossa matemática linda. Na descrição aqui do vídeo, então você vai ver que vai ter um link justamente te direcionando para este material aqui com essa análise técnica que eu mostrei para você, onde você viu a tabela, o gráfico com os assuntos mais cobrados, onde você viu os enunciados
já com os assuntos, beleza? E também vai ter um outro link para você ter acesso às provas sem o gabarito, com o gabarito lá no final. E a surpresa que eu te falei é, eu tenho processo seletivo de 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, todos eles resolvidos também. Vou colocar um link para acesso a cada um deles para que você consiga conferir as resoluções e tirar as possíveis dúvidas que podem surgir. Fora isso, eu tenho umas outras questões que geralmente vão me pedindo, vou colocando aqui no canal e eu coloquei ali como um acesso, um link de acesso que são questões resolvidas, uma playlist para você. Então, muito bacana. Tenho certeza absoluta que vai te ajudar. Peço para você aí que faça os comentários necessários para saber realmente se está te ajudando ou não. Se você precisar de alguma outra ajuda, pode comentar. O curtir sempre é muito bem-vindo, né? O compartilhar também. E se você precisar também, às vezes, ter um acesso um pouco mais rápido, alguma informação um pouco mais rápido, fala comigo. Joga lá no Instagram também do Matemática Linda que a gente consegue, às vezes, fazer uma comunicação um pouco mais rápida, tá? Desejo para você muito sucesso, desejo para você uma excelente prova e eu já vou jogar nessa tela aqui bacana, ó, que eu gosto, uma frase muito bacana que eu sempre falo: bora realizar nossos sonhos, porque sonhos foram feitos para serem realizados. Valeu? Até a próxima. Tchau.